Número 10. Machu Picchu foi construída sem máquinas modernas. No alto das montanhas dos Andes, cercada por picos dramáticos, vales profundos, terraços verdes e nuvens que parecem flutuar abaixo da antiga cidade de pedra, encontra-se Machu Picchu, um dos sítios arqueológicos mais extraordinários do planeta. Para os viajantes que chegam ao Peru, este destino lendário pode parecer quase real. A antiga cidade parece surgir diretamente das montanhas, como se tivesse sido cuidadosamente colocada entre o céu e a terra. Mas, além de sua aparência estirar o fôlego, Machu Picchu representa algo ainda mais impressionante: as extraordinárias capacidades de engenharia da civilização Inca. Machu Picchu foi construída durante o auge do Império Inca, provavelmente no século XV, muito antes da existência de equipamentos modernos de construção. Não havia guindastes capazes de levantar pedras enormes, escavadeiras para cavar as encostas das montanhas, caminhões para transportar materiais de construção ou ferramentas elétricas para cortar pedras em formas precisas. Em vez disso, os Incas dependiam do trabalho humano, de ferramentas de pedra, da engenhosidade e de uma compreensão incrivelmente detalhada do ambiente ao seu redor. A escala da construção é difícil de imaginar a partir de uma perspectiva moderna. Enormes blocos de pedra precisavam ser extraídos, moldados, transportados por terrenos desafiadores e cuidadosamente posicionados. As montanhas ao redor são íngremes e a paisagem está longe de ser fácil para construir. Ainda assim, os Incas transformaram esse ambiente difícil em um assentamento sofisticado contendo templos, residências, terraços agrícolas, caminhos, praças, sistemas de drenagem e canais de água. Uma das características mais impressionantes de Machu Picchu é a precisão de seu trabalho em pedra. Muitas pedras foram moldadas com tanto cuidado que se encaixam perfeitamente nas pedras vizinhas. Em algumas áreas, as juntas são tão estreitas que até mesmo uma lâmina pode ter dificuldade para passar entre elas. Os construtores conseguiram isso sem instrumentos modernos de medição ou serras elétricas. Seu trabalho exigia paciência, experiência e uma compreensão extraordinária de como a pedra poderia ser moldada e posicionada. Os Incas também entendiam que construir nos Andes significava se preparar para terremotos. O Peru está localizado em uma das regiões mais sismicamente ativas do mundo, e os terremotos mudaram a história do país. A arquitetura Inca frequentemente incorporava técnicas que permitiam que as estruturas suportassem movimentos. As pedras podiam se deslocar ligeiramente durante um terremoto, em vez de fazer com que toda a estrutura desabasse imediatamente. Essa abordagem flexível é uma das razões pelas quais muitas estruturas Incas sobreviveram durante séculos. Mas os Incas não eram apenas mestres da pedra. Eles também eram altamente habilidosos na agricultura. Machu Picchu contém uma série de terraços que acompanham os contornos naturais da montanha. Esses terraços criavam áreas mais planas para o cultivo, ao mesmo tempo em que ajudavam a controlar a erosão do solo e administrar a água. Em vez de lutar contra a montanha, os Incas projetaram seu assentamento para trabalhar em harmonia com ela. Os terraços foram cuidadosamente construídos em camadas. Diferentes materiais foram colocados sob o solo para melhorar a drenagem e evitar que as encostas das montanhas se tornassem instáveis. Isso era particularmente importante porque chuvas intensas podem causar sérios problemas de erosão em ambientes montanhosos. O sistema agrícola, portanto, servia a vários propósitos ao mesmo tempo. Produzia alimentos, controlava a água, reduzia a erosão e ajudava a estabilizar a paisagem. O gerenciamento da água foi outra grande conquista. Machu Picchu possui um elaborado sistema de canais e fontes que permitia que a água circulasse pelo assentamento. A água potável era essencial para a população, e os Incas entenderam como utilizar o fluxo natural da água das montanhas a seu favor. O sistema demonstra que os construtores pensavam em todo o assentamento como um ambiente interconectado, em vez de simplesmente construir edifícios individuais. Até mesmo a localização de Machu Picchu foi cuidadosamente escolhida. O local está situado a aproximadamente 2.400 metros acima do nível do mar, entre picos montanhosos impressionantes e acima do vale do rio Urubamba. Sua posição proporcionava acesso à água, terras agrícolas e importantes rotas através dos Andes. A paisagem ao redor também pode ter tido um profundo significado religioso para os Incas, cuja visão de mundo estava intimamente ligada às montanhas, aos rios, ao sol e ao ambiente natural.
Caminhando por Machu Picchu hoje, os visitantes frequentemente se concentram na paisagem espetacular, mas observe atentamente as paredes, os terraços, as escadarias e os canais de água, e outra história começa a surgir. Cada pedra representa esforço humano. Cada terraço reflete planejamento. Cada caminho revela uma compreensão da montanha. A cidade não foi simplesmente construída sobre os Andes, ela foi integrada aos Andes. Talvez a parte mais fascinante seja que os incas conseguiram tudo isso sem a tecnologia que associamos aos grandes projetos de construção atualmente. Suas maiores ferramentas eram o conhecimento, a organização, a matemática, a observação, o artesanato e milhares de trabalhadores qualificados. Machu Picchu, portanto, não é apenas um belo destino antigo. É um monumento à criatividade humana. Ela demonstra que a engenharia avançada nem sempre exige máquinas modernas. Às vezes, ela surge da compreensão dos materiais, da observação da natureza, da solução criativa de problemas e da transmissão do conhecimento de uma geração para a seguinte. E é por isso que, séculos depois de sua construção, Machu Picchu continua deixando os visitantes sem palavras. Ao permanecer entre suas antigas paredes, cercado pelos Andes, você não está simplesmente olhando para ruínas. Está olhando para os restos de uma civilização que transformou uma das paisagens mais difíceis do mundo em uma obra-prima arquitetônica. Número 5. O Peru tem uma cultura de vida noturna vibrante. Quando o sol começa a desaparecer sobre o Peru, a atmosfera de suas cidades pode mudar dramaticamente. Ruas que estavam movimentadas durante o dia com compradores e turistas começam a ficar cheias de pessoas encontrando amigos, procurando comida, ouvindo música ou seguindo em direção a restaurantes e locais de entretenimento. Em muitas partes do Peru, a noite não é simplesmente um período entre o fim do trabalho e a hora de dormir. É uma parte importante da vida social. Lima, a capital e maior cidade do Peru, é um dos principais centros de vida noturna do país. A cidade combina entretenimento urbano moderno com a cultura tradicional peruana, criando uma atmosfera que pode ser muito diferente daquela que os viajantes experimentam durante o dia. Bairros como Miraflores e Barranco são particularmente conhecidos por seus restaurantes, cafés, bares, espaços culturais, locais de música e entretenimento noturno. Barranco tem um caráter particularmente distinto. Conhecido por sua atmosfera artística e arquitetura histórica, o bairro atrai tanto moradores locais quanto visitantes. Durante a noite, as pessoas se reúnem para comer, conversar, ouvir música e aproveitar a atmosfera criativa. As cenas das ruas podem variar desde conversas tranquilas em pequenos cafés até encontros animados ao redor de locais de música e entretenimento. Mas a vida noturna peruana não envolve apenas clubes e dança. A comida é uma das partes mais importantes da cultura noturna do país. O Peru é famoso mundialmente por sua culinária, e muitos viajantes descobrem que comer no Peru pode ser tanto uma experiência cultural quanto visitar um local histórico. O ceviche é um dos pratos mais reconhecidos internacionalmente do país, mas representa apenas uma pequena parte da culinária peruana. Anticuchos, lomo saltado, causa, ají de galinha, arroz chalfa e inúmeros pratos regionais demonstram a enorme variedade de influências que moldaram a comida peruana. A culinária do Peru reflete a história complexa do país. Ingredientes e tradições culinárias indígenas interagiram com influências espanholas, herança africana, imigração chinesa e japonesa e outras influências culturais. O resultado é uma cultura gastronômica extraordinariamente diversificada. Para muitos peruanos, sair para comer não significa simplesmente satisfazer a fome. Restaurantes podem se tornar lugares para famílias comemorarem, amigos se reencontrarem, casais passarem tempo juntos e viajantes experimentarem a cultura local. Uma refeição pode facilmente se transformar no começo de uma noite muito mais longa. A música é outra parte essencial da vida noturna peruana. As tradições musicais do país são incrivelmente diversas, variando desde antigas influências indígenas até ritmos afro-peruanos e música latina contemporânea. Dependendo de onde você estiver, os sons da noite podem ser completamente diferentes. A música tradicional peruana continua sendo importante em celebrações culturais e apresentações, enquanto locais modernos podem apresentar salsa, reggaeton, cumbia, música eletrônica, rock e outros estilos contemporâneos.
Essa mistura do antigo com o novo dá à vida noturna peruana uma personalidade própria. A dança também está profundamente ligada à cultura peruana. Algumas danças tradicionais têm séculos de história e continuam sendo importantes durante festivais e celebrações. Ao mesmo tempo, a vida noturna moderna adotou estilos internacionais de dança latina, criando espaços onde a identidade cultural tradicional e o entretenimento contemporâneo existem lado a lado. Cusco oferece outra experiência fascinante de vida noturna. Durante o dia, a cidade é dominada pela história. Os turistas exploram ruínas incas, igrejas coloniais, ruas e paralelepípedos, museus e sítios arqueológicos ao redor. Mas, quando o sol se põe, restaurantes, cafés, bares e locais de entretenimento atraem visitantes de todo o mundo. Para os viajantes internacionais, Cusco pode parecer particularmente movimentada porque pessoas de muitos países diferentes se reúnem em uma cidade histórica relativamente pequena. Conversas podem começar entre desconhecidos. Viajantes trocam histórias, pessoas que passaram o dia explorando os Andes podem passar a noite relaxando juntas. No entanto, a vida noturna do Peru vai muito além de Lima e Cusco. Diferentes regiões possuem suas próprias tradições e estilos. Comunidades costeiras, cidades andinas e áreas influenciadas pela cultura amazônica têm abordagens distintas em relação à música, comida, celebrações e encontros sociais. Essa diversidade regional é uma das coisas mais interessantes do Peru. Um viajante que se desloca da costa para os Andes e depois em direção à Amazônia pode experimentar culturas dramaticamente diferentes dentro do mesmo país. A vida noturna peruana também se torna especialmente interessante durante festivais e celebrações nacionais. As ruas podem ficar cheias de música, dança, roupas tradicionais, barracas de comida e encontros comunitários. Esses eventos demonstram que a vida noturna nem sempre está relacionada ao entretenimento comercial. Às vezes, trata-se de preservar tradições e reunir comunidades inteiras. Para os viajantes, no entanto, aproveitar o Peru à noite exige precauções de bom senso. Os visitantes devem estar atentos ao ambiente ao redor, proteger seus objetos de valor, utilizar transportes confiáveis e respeitar os bairros e costumes locais. A melhor experiência de vida noturna não é necessariamente o lugar mais barulhento ou mais lotado. Muitas vezes, é o lugar onde você pode vivenciar a cultura local de maneira respeitosa. O que torna a vida noturna do Peru memorável é a conexão entre entretenimento e cultura. Comida, música, dança, amizade, história e tradição frequentemente existem juntos na mesma noite. E talvez seja isso que torna a noite no Peru tão fascinante. Quando o sol se põe, a identidade cultural do país não desaparece. Em vez disso, ela assume outra forma, através da música, das conversas, da dança, da comida, das celebrações e da simples experiência de pessoas se reunindo depois de um longo dia. Número 1. As mulheres peruanas desempenharam um papel importante na cultura do país. Para entender o Peru, você precisa olhar além de seus famosos sítios arqueológicos e paisagens espetaculares. O verdadeiro caráter do país pode ser encontrado em seu povo, famílias, comunidades, tradições e vida cotidiana. Ao longo da história peruana, as mulheres desempenharam um papel importante na preservação das tradições culturais, ao mesmo tempo em que ajudaram a moldar a identidade moderna do país. Das terras altas dos Andes aos bairros de Lima e às comunidades da Amazônia, as mulheres peruanas representam uma extraordinária diversidade de estilos de vida e experiências culturais. Não existe uma única imagem capaz de descrever todas as mulheres peruanas. O próprio país é incrivelmente diverso, e essa diversidade se reflete na vida, nas tradições, nas roupas, nos idiomas, nas profissões, nas experiências de suas mulheres. Um dos exemplos mais visíveis da influência cultural feminina pode ser visto nas roupas tradicionais andinas. Em muitas comunidades, as mulheres usam saias coloridas, xales, chapéus, tecidos trançados e roupas decoradas com padrões regionais. Essas roupas podem comunicar de onde uma pessoa vem e podem refletir tradições locais transmitidas através das gerações. Os tecidos tradicionais são particularmente importantes para a cultura peruana. A tecelagem tem uma longa história nos Andes, e desenhos complexos podem conter significados culturais relacionados às comunidades, à natureza, à história e à identidade.
Historicamente, as mulheres desempenharam um papel central na produção e preservação desses tecidos. O processo exige uma habilidade extraordinária. A criação de tecidos tradicionais pode envolver a preparação de fibras, o uso de corantes naturais ou sintéticos, a organização de padrões, a aplicação de técnicas de tecelagem que foram aprendidas ao longo de gerações. O produto final não é simplesmente uma peça de roupa ou decoração. Ele pode representar uma conexão entre o passado e o presente. Em muitas comunidades rurais, as mulheres também desempenham papéis importantes na agricultura e no comércio local. Elas podem participar do cultivo, de atividades relacionadas à criação de animais, da produção de alimentos, do artesanato, do comércio e mercados de pequenos negócios. Os mercados tradicionais oferecem aos visitantes uma oportunidade de observar esse aspecto da vida cotidiana peruana. Caminhe por um mercado no Peru e você poderá encontrar mulheres vendendo produtos frescos, tecidos artesanais, comidas tradicionais, flores, roupas, lembranças, produtos regionais. Esses mercados não são apenas lugares para comprar e vender. Eles também podem funcionar como espaços sociais onde as pessoas trocam notícias, mantêm relacionamentos e continuam tradições comunitárias. As mulheres também contribuíram significativamente para a culinária peruana. Receitas e técnicas culinárias são frequentemente transmitidas pelas famílias, com mães, avós e outros parentes desempenhando papéis importantes na preservação das tradições gastronômicas. Desde sopas e ensopados regionais até pratos festivos e refeições do dia a dia, a comida proporciona outra conexão entre gerações. Mas o papel cultural das mulheres peruanas vai muito além dos costumes tradicionais. O Peru moderno viu as mulheres se tornarem cada vez mais ativas em áreas como educação, negócios, política, ciência, medicina, jornalismo, entretenimento, esportes, moda, literatura e artes. As mulheres estão contribuindo para o futuro do país enquanto continuam mantendo conexões com as tradições culturais. Nas grandes cidades, a vida das mulheres pode ser completamente diferente da vida das mulheres que vivem em comunidades remotas dos Andes ou da Amazônia. Lima, por exemplo, oferece um ambiente altamente urbano com universidades, corporações, empresas de tecnologia, restaurantes, indústrias criativas, oportunidades profissionais modernas. Enquanto isso, as comunidades rurais podem manter conexões mais fortes com a agricultura, artesanato tradicional, línguas indígenas e costumes locais. Essas diferenças demonstram o quanto o Peru realmente é diverso. As mulheres peruanas também contribuíram para a identidade artística do país. Sua influência pode ser vista na música, dança, literatura, pintura, fotografia, cinema, moda, artesanato e arte contemporânea. Algumas encontram inspiração na herança indígena, enquanto outras exploram a vida urbana moderna ou influências culturais globais. Essa mistura de tradição e modernidade é uma das características definidoras do Peru contemporâneo. A identidade cultural do Peru foi moldada por milhares de anos de história indígena, pelo surgimento da civilização inca, pela colonização espanhola, pela herança africana, pela imigração asiática e por inúmeras tradições regionais. As mulheres viveram essas transformações e contribuíram para elas ao longo das gerações. Um dos aspectos mais fascinantes do Peru é que as tradições culturais não permaneceram simplesmente congeladas no passado. Elas continuam evoluindo. Roupas tradicionais podem aparecer ao lado de smartphones. Festivais antigos podem coexistir com música moderna. Artesanato indígena pode ser vendido por meio de negócios contemporâneos. E comidas tradicionais podem aparecer em alguns dos restaurantes mais modernos do país. As mulheres frequentemente estão no centro dessa conexão entre herança cultural e vida moderna. Para os viajantes, isso significa que conhecer pessoas e observar a vida cotidiana pode ser tão significativo quanto visitar atrações turísticas famosas. Um mercado, um restaurante familiar, uma oficina de artesanato, um festival local ou uma celebração comunitária pode revelar aspectos do Peru que nem sempre são visíveis nos guias de viagem. Também é importante lembrar que as mulheres peruanas são indivíduos e não um único estereótipo cultural. Suas personalidades, estilos de vida, ambições, aparências, crenças, profissões e experiências são incrivelmente diversas. Viajar de forma responsável significa apreciar essa diversidade e tratar as pessoas com respeito, em vez de vê-las simplesmente como parte de uma atração turística.
As experiências culturais mais poderosas geralmente acontecem quando os viajantes dedicam tempo para compreender as pessoas por trás das tradições. Um tecido colorido conta uma história sobre artesanato. Um prato tradicional conta uma história sobre gerações de culinária. Um festival conta uma história sobre uma comunidade. E as pessoas que preservam essas tradições ajudam a manter essas histórias vivas. As mulheres peruanas contribuíram para esse patrimônio cultural vivo de inúmeras maneiras. Elas são artistas, empreendedoras, agricultoras, profissionais, estudantes, professoras, líderes comunitárias, artesãs, mães, pesquisadoras, artistas performáticas, proprietárias de negócios. Suas contribuições podem ser encontradas tanto em comunidades tradicionais quanto em cidades modernas. Portanto, quando os visitantes chegam ao Peru em busca de mistérios antigos, montanhas espetaculares, comida inesquecível e paisagens tirar o fôlego, eles também estão entrando em um país cuja cultura continua sendo criada todos os dias. A história do Peru não é apenas a história dos Incas ou de Machu Picchu. Não se trata apenas de cidades coloniais, festivais coloridos ou das montanhas dos Andes. É a história de milhões de pessoas que continuam moldando a identidade do país. E as mulheres peruanas têm sido uma parte importante dessa história, preservando tradições do passado, adaptando-as ao presente e ajudando a moldar o Peru de 2026. O Peru é muito mais do que Machu Picchu. Por trás dessas pedras antigas está uma civilização capaz de realizar uma engenharia extraordinária, enquanto além das montanhas, o Peru ganha vida depois do anoitecer com comida inesquecível, música, dança, festivais e vida noturna. E talvez o mais importante seja que a cultura do país continua sendo moldada por milhões de pessoas que mantêm vivas as tradições antigas enquanto constroem o futuro do Peru. Mas agora queremos ouvir você. Qual parte do Peru mais surpreendeu você? Foi a incrível engenharia de Machu Picchu, a vibrante vida noturna e cultura gastronômica, ou o fascinante papel que as mulheres peruanas desempenharam na preservação e na formação da identidade do país? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E se o Peru surpreendeu você, não se esqueça de clicar no botão curtir, inscrever-se e ativar o sino de notificações para acompanhar mais jornadas incríveis pelo mundo. Exploramos culturas escondidas, tradições inacreditáveis, destinos de tirar o fôlego e as histórias reais por trás dos países que você sempre quis conhecer. Obrigado por assistir e lembre-se, as maiores histórias de viagem não são encontradas apenas em ruínas antigas. Elas estão nas pessoas, tradições e culturas que mantêm a história viva. Nos vemos na próxima jornada inesquecível.